Olá galera, vim aqui gravar mais um vídeo para vocês sobre ângulos, pessoal do oitavo ano. Então são os exercícios da página 69, se eu não me engano, tá? Então assistam aí e qualquer dúvida me chama no zap, beleza? Um abraço. Bom galera, o primeiro exercício diz o seguinte: observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e y. Então, como vocês podem ver, é uma cadeira, tá? As pernas dessa cadeira aí formam ângulos. Então, a soma do 100 com o ângulo y dá 180 e a soma do ângulo x com 50 também dá 180 graus. Então, nós vamos usar o conceito de ângulos suplementares para resolver esse problema. Então, vamos lá, pessoal. Fazendo a resolução desse exercício, só a gente tem em mente que são ângulos suplementares. Então a soma tem que dar 180 graus. Um ângulo dado, para achar o outro fica fácil. Basta a gente usar o conceito aí de equação, achar um número que somado com 100 que dê 180. Então esse número só pode ser 80. 100 mais 80 dá 180. Aí eu só estou fazendo a resolução da equação, ok? Mesma coisa com o outro. Eu preciso achar um número que somado com 50 dê 180. Então, 50 para 180, esse complemento aí vai ser de 130 graus. Então, acabei de achar o ângulo X, que mede 130 graus também. Aí eu só estou fazendo a resolução que a gente usa a operação inversa, tá? Então, os dois ângulos, um é o 130 e o outro é o 80. Bom, pessoal, nesse segundo exercício, nós temos que encontrar o complemento. Então, complemento a soma de dois ângulos que dá 90 graus. Então, no primeiro exercício, eu tenho o ângulo aí de 66, quer dizer, na letra A. Então, 66 para 90, falta quanto? Então, é isso que eu vou fazer. Vou procurar o número que somado com 66 dá 90, usando o conceito de equação. É só fazer a operação inversa. 66, 90 menos 66. Então, o número que somado a 66 que dá 90 é o 24. Na letra B, eu tenho o ângulo de 74 graus. Então, qual é o número que somado a 74 dá 90? O conceito é o mesmo, é só fazer a subtração, 90 menos 74 dá 16. Então, galera, em todos esses exercícios, o procedimento é o mesmo, é você achar o número que completa 90 graus, ou o ângulo que completa 90 graus. A mesma coisa na C, eu tenho lá o ângulo de 22 graus, 22 para 90 faltam 68, fazendo a continha de menos aí simples, o professor ia errando ali, ia pondo 62, mas é 68, 8, 8, 8, 8, 8, olha lá, arrumei, tá? E o último, a letra D, é o ângulo de 47 graus, vamos lá, 47 graus, o número que somado com 47 que dá 90 é o 43. Também fiz a subtração e achamos aí os complementares. Aí dá 43 graus. Bom, pessoal, nessa mesma linha de resolução, só que agora ao invés de complemento eu tenho suplemento. Quanto falta para 180? Então vamos lá. O primeiro é o ângulo de 78 graus. Qual é o número que somado a 78 dá 180? Também a gente resolve através de uma subtração, sempre operação inversa. 180 tira 78 dá 102, ok? Vamos lá. Porque eu tinha aumentado a velocidade um pouco, tinha ficado muito rápido, então eu estou um pouco mais devagar aí agora, tá? Então, o próximo ângulo é o 67, o mesmo procedimento. Eu tenho que achar um número somado com 67, que dá 180 graus. Esse número é o 113. 113 mais 67 dá 180.
O próximo é o ângulo de 135 graus. Então, o suplemento dele, o ângulo que vai suplementar ele, ou seja, que vai dar 180 graus, fazendo a resolução de equação, eu pego 180, tiro 135 e acho o ângulo 45. E o outro, na letra D, como é o ângulo de 139 graus, fica fácil, porque se no exercício anterior 135 deu 45, 139 é 4 a mais, vai dar 4 a menos que 45, tá? Então, 180 menos 139 é igual a 41. Vamos para o próximo exercício. O quarto diz o seguinte: a medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentado de 70 graus. Qual é a medida desse ângulo? Então, aqui, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pensar em dois ângulos adjacentes que somado dá 90 graus. Então, eu vou fazer um esboço antes de qualquer coisa, tá? Porque através do esboço a gente visualiza um pouco melhor a situação. Então, aqui é o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. E aqui, passando essa reta, eu acho dois ângulos que somado dá 90, ok? Que é o complemento. E, como diz lá no enunciado, ele quer saber a medida de um ângulo, então eu vou chamar esse ângulo de x. E o complemento dele está aumentado 70 graus, então o outro é 70 a mais do que o ângulo que eu quero encontrar. Resolvendo essa equaçãozinha matemática, a gente vai colocar que os dois ângulos somados igual a 90 graus. Graus, não ao quadrado, graus. Então, x mais x são 2x. Então, grau de novo. Então, o número que somado com 70, que dá 90, é o 20. Ou seja, seria o 90 menos 70. E aí, já dividindo 20 por 2, eu encontro que o valor do x é 10. Então, o meu x aí em questão, o ângulo que eu quero encontrar é o ângulo 10, porque é um número que somado com 10 mais 70 é 80, os dois juntos dá 90 graus. Agora, o quinto exercício ele diz o seguinte, que a medida de um ângulo é igual à terça parte da medida do seu suplemento. Então, a mesma coisa que eu fiz no anterior, eu vou montar o esboço, só que agora lembrando que a gente está falando do ângulo suplementar. O ângulo suplementar é aquele ângulo que somado dá 180 graus, tá? Então é o ângulo raso. Então eu vou marcar aqui o vértice, tá? Esse ângulo raso tem 180 graus. Os dois ângulos juntos são suplementares. Então eu vou fazer aqui em qualquer lugar, aí vou passar uma semi-reta, só para mostrar os dois ângulos. Um ângulo eu vou chamar de x. E o outro ângulo vai ser a diferença do total, que é 180 graus, certo? 180 graus menos o x é o valor do meu suplemento, tá? Se um é x, o que falta para 180 é o meu suplemento. Então, 180 menos x. Só que lá no texto ele disse uma parte, ele falou em terça parte, tá? Tá lá no texto, ele fala assim, ó, é igual a terça parte da medida do seu suplemento. Só que meu suplemento não é x. Então, esse valor que eu coloquei aí é só para representar a terça parte, tá? Então, a terça parte do suplemento. Vamos voltar lá no desenho. Quem é o suplemento? O suplemento é 180 menos x.
Então, eu vou escrever que a terça parte do suplemento é igual ao ângulo que eu quero encontrar, tá? Vamos resolver esta equaçãozinha. A resolução dessa equação é bem simples também. O 3 ele está dividindo, eu passo ele para o outro lado multiplicando, tá? Aí só ajeitando os lados da igualdade. Do lado esquerdo eu gosto de deixar o x, então vai ficar 3x igual 180 menos x. O menos x vai vir para o lado esquerdo, que é o primeiro membro. Aí nós vamos ter 4x igual 180. O número que multiplicado por 4, que dá 180, é a operação inversa. Seria 180 dividido por 4. Então, o ângulo que eu queria é o ângulo de 45 graus. Agora, pessoal, só vou fazer a comprovação do que eu falei, tá? Olha lá, eu tenho que eu tenho que a soma dos dois ângulos dá 180, certo? Então, se um ângulo é 45, o outro vai ser 180 menos 45. 180 menos 45, 135. Somando os dois, dá exatamente 180 graus. Bom, o exercício número 6 diz o seguinte: sabendo que a medida de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento, determine a medida desse ângulo. Então, novamente, para facilitar, a gente faz o esboço, tá? Então, eu tenho aí 90 graus, que é o ângulo complementar. Um dos ângulos eu vou chamar de x, tá? Pelo texto aí eu vou chamar esse daqui da direita de x. E o outro é o complementar. Complementar é quanto falta para 90. Então, é 90 menos o x, tá? Seria o ângulo de 90, tirando o x, é o meu complementar. O que ele disse lá no texto? Ele disse que esse ângulo que eu quero achar, ele vai ser igual ao quádruplo do complementar, tá? Então, ele vai ser o quádruplo do complementar. Então, vamos resolver isso aí. Vou substituir aqui, vou colocar o quádruplo, que não é x, no caso, seria o 90 menos x. Resolvendo essa equaçãozinha, a gente faz a distributiva, tá? O número na frente do parênteses multiplica tudo que está dentro, então 4 vezes 90 dá 360, 4 vezes 1, 4x. Esse 4x vai para o primeiro membro, somando, porque ele estava subtraindo, ele passa somando. Então, vai ficar 5x igual a 360. O número que multiplicado por 5, que dá 360, seria 360 dividido por 5. A quinta parte de 360, que dá exatamente 72. Se fosse por 10, daria 36. Como é por 5, dá o dobro, 72. Ok? Agora, sabendo que o x é 72, 72 para 90 falta quanto? Então, seria 90 menos 72. 90 menos 72 dá 18. Eu acabei de achar o complemento desse ângulo. Então, o complemento do ângulo é 18 graus. Pessoal, esse exercício eu fiz um parecido nos exemplos. O triplo da medida de um ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplemento. Qual é esse ângulo? Então, vamos lá construir o nosso esboço primeiro, que agora nós estamos falando de suplementar sempre lembrando das 180 graus, tá? Então, eu vou desenhar aqui dois ângulos, tá? Um é o ângulo em questão e o outro é o suplementar, seria o total menos o ângulo que eu quero achar, 180 menos x, sempre partindo dessa linha de raciocínio, tá? Se um é x, o outro vai ser 180 menos ele, vai ser o caso do suplementar. No texto diz que o triplo desse ângulo é igual ao dobro da medida do seu suplementar. Então, o dobro da medida de 180 menos x, que é o suplementar do ângulo.
ok? Resolvendo, fazendo a distributiva, como eu fiz no outro, sempre que eu tenho um número na frente, eu multiplico os dois, 2 vezes 180 dá 360, esse menos 2x passa para o outro lado, mais 2x, 3x mais 2x, somo, vai ficar 5x igual a 360, o mesmo raciocínio, 360 fosse dividido por 10, daria 36, como é dividido por 5, dá a metade, 72. Bom, sabendo que um dos ângulos é 72, tá? O outro é o complemento, 72 para 180, falta 108. Bom, esse exercício diz o seguinte, que a medida do suplemento de um ângulo é igual ao quádruplo da medida do seu complemento. Então, quanto mede esse ângulo? Para resolver esse exercício, eu vou fazer um esboço, 2 esboços, na verdade, como vou mostrar aí para vocês. Um é do suplemento e o outro é do complemento, porque ele me deu 2 informações, uma a respeito do suplementar e outra do complementar. Então, o ângulo em questão, que ele diz aí, é o ângulo X, tá? Sempre o complementar é o total menos ele, ou seja, 180 menos ele. Esse é o suplementar, perdão. E sobre o complementar, ele disse o seguinte, que é o quádruplo desse ângulo. Então, é 4 vezes o valor do ângulo que eu quero encontrar, tá? Lá no exercício, ele diz que esses 2 ângulos eles são iguais. Quem é que são iguais? O suplemento, 180 menos x, e o quádruplo do complementar desse x. Então, somando aí, 4x mais x, 5x, 180 dividido por 5 dá 36. Então, acabei de achar o ângulo em questão, que é o 36. Se esse é 36, o outro vai ser 180 menos 36, dá 144. Só confirmando que esse ângulo 144, é igual ao quádruplo dele. 4 vezes 36, 144. Bateu, ok. Fechou. Bom, galera, esse exercício ele é bem simples. Eu tenho uma tábua de passar e os pés dessa tábua formam 2 retas concorrentes. Ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais. Então, já aparece aí que y é igual a y, x é igual a 80. Então, vão ser esses 2 conceitos que eu vou aplicar. Ângulos opostos pelo vértice, e aí eu já concluo que o x é igual a 80, e também pelo suplementar, eu tenho que descobrir aí um número que somado com 80, que dá 180, esse valor é o 100, ok? Y é igual a y, fechou. Bom, pessoal, o próximo exercício é bem simples também, é de retas concorrentes. Logo de cara aí a gente já vê o valor do y, que são em laranja, y é igual a 40, e x e z são iguais também. Então, na verdade, eu vou aplicar aí ângulos opostos pelo vértice para achar o valor de x, y e z. O y é 40, a soma de x mais y dá 180, então o valor do x é 140 graus, ok? Como z é igual a x, então o z também é 140, beleza? Bom, pessoal, chegamos a mais um exercício aí sobre retas concorrentes. Então, estamos vendo aí que a parte em azul são iguais e um dos azuis somando com o rosa dá 180 graus. Vocês têm no livro, acompanhem aí o desenho, tá? Então, vamos fazer a resolução. Vamos começar pelos ângulos opostos pelo vértice, que é esse em azul. Acompanhe, por favor, no livro de vocês, 2x menos 100, que é igual a x mais 30, os 2 ângulos em azul, tá? E fazendo a resolução, a gente sempre costuma deixar no primeiro membro a incógnita, né? O x, no segundo membro, lembrando que a gente passa sempre
com a operação inversa, se é subtração passa adição, se é adição passa subtração. 2x tira x dá x. 100 mais 30 dá 130, então já achei o ângulo x não, o valor do x. O ângulo x, para encontrar, teria que substituir, no caso seria 130 mais 30, seria 160 o ângulo em azul. Agora, para achar o ângulo rosa, a gente vai usar o conceito de suplementar. Então, pego o ângulo rosa, que é o y, soma com x mais 30, eu também poderia ter somado com 2x menos 100, mas eu preferi o x mais 30, que vai dar menos trabalho. Então, substitui no lugar do x o 130. Então, vou ampliar aqui para melhorar. Então, 130 mais 30 vai dar 160. Então, mais. Então, o número que somado com 160, que dá 180, seria a operação inversa, 180 menos 160. Então, o valor do y é 20, aí sim é 20. Então, 20 mais 160 dá os 180. Beleza? Esse foi mais um exercício, vamos para o próximo. Bom, nesse exercício nós temos duas retas concorrentes, AB e CD, e ele fala aí sobre os ângulos AMD, que representa a terça parte do ângulo AMC. É só acompanhar os pontos para você saber de qual ângulo que eu estou falando. Então, o AMD é o ângulo da direita, em laranja, e o AMC é o ângulo em rosa. Então, a soma dos dois ângulos dá 180 graus. Só que no texto lá, primeiras duas retas são concorrentes, né? No texto ele diz o seguinte, que o AMD, ele é a terça parte do AMC. Então, eu vou chamar o AMC, que é o ângulo em rosa, o ângulo maior, eu vou chamar de X, porque o AMD é o menor, em laranja, ok? Então, a soma desses dois ângulos dá 180 graus. Vocês vão ver aí que o trabalho maior vai dar, porque os denominadores não são iguais. Então, para fazer soma de fração, eu tenho que estar com os denominadores iguais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer são frações equivalentes. Multiplico embaixo por 3, aonde o denominador não era 3, tá? Se eu multiplico embaixo, eu sou obrigado a multiplicar em cima também. Então, em vez de x, vai ficar 3x. Do outro lado, a mesma coisa. Em vez de 180, vai ficar 540. É que eu me perdi aqui. Então, corta os denominadores. 3x mais x dá 4x. 540 dividido por 4 dá 135. Ok? Então, o valor do x é 135 graus. Bom, pessoal, assim terminamos mais um vídeo. Espero que tenham entendido aí os exercícios. Não esqueçam de dar um like, de curtir e de se inscrever aí no canal do professor. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.